Olá, gente. Dando prosseguimento ao nosso curso, nós hoje vamos falar sobre progressões aritméticas. Então, esse é um assunto que é estudado no ensino médio e que não é dos assuntos mais difíceis, mas que algumas das dificuldades encontradas pelos alunos vêm, às vezes, do fato de se exagerar o que se ensina a respeito disso. Ou seja, há uma tendência, às vezes, tá, de se exagerar na ênfase às fórmulas, tá, ao invés de frisar, tá, os pontos mais importantes. Então, progressões aritméticas são um caso particular de sequências. E sequências, tá, são funções definidas no conjunto dos números naturais, tá, e com valores, aqui no caso de interesse para a gente, tá, nos números reais. Então, uma sequência, tá, é uma função de n em R. E como domínio dessa função, tá, é o conjunto dos números naturais, a representação dessa função se dá através da lista de valores. Então, se eu disser qual é o valor de A de 1, A de 2, A de 3, etc., eu estou completamente caracterizando essa função. Tá? E por uma questão de conveniência e tradição, tá, esses valores são, em geral, representados não na notação funcional típica, tá, mas utilizando subscritos, né, índices, para se referir a esses valores. Tá? Então, quando a gente pensa numa sequência, tá, muitas vezes a gente foca a lista de valores, tá, muitas vezes representado, por exemplo, entre parênteses, mas é sempre bom a gente estar atento para que estamos falando, tá, de uma função, tá, definida no conjunto dos naturais e com valores no conjunto dos números reais. Bom, progressões aritméticas, tá, são sequências. Tá, e são sequências que têm a seguinte característica. Quando você avança de um termo dessa sequência para o próximo, isso se dá pela soma de um valor constante. Tá? Que, tipicamente, nos livros didáticos brasileiros, tá, é chamado de R. Tá? Então, para passar de A1 para A2, eu somo R. Para passar de A2 para A3, eu somo R também. Tá? E assim por diante. Tá? Então, o que caracteriza, tá, uma progressão aritmética é ser uma sequência, tá, tal que a diferença, tá, entre dois termos consecutivos quaisquer, tá, então, AN mais 1 menos AN, tá, essa diferença é uma constante, tá, que a gente chama de R, que é chamado, é um mau nome, aliás, tá, de razão da progressão aritmética. Tá? Eu falo que é um mau nome porque isso não é uma razão, isso é uma diferença. Tá? Uma curiosidade é que se você olha livros escritos em outras línguas, em inglês, por exemplo, muitas vezes no lugar de representar isso aqui por R, essa diferença constante é chamada de D de diferença.
tá? Em vez de ser chamado de razão, é chamado de diferença. Tá? Então, uma progressão aritmética é caracterizada, tá, por uma diferença constante, tá, e que por uma dessas esquisitices que acontecem muitas vezes aí na literatura de matemática em português, é chamado impropriamente de razão, tá, da progressão aritmética. Tá? É um mau nome, mas a essa altura é um pouco difícil aí a gente modificar, tá, uma convenção que está tão estabelecida. Tá? Então, uma progressão aritmética, tá, é uma sequência, ou seja, uma função de n em R, tá, em que os termos satisfazem, tá, essa relação, a n mais 1, tá, menos a n igual a R. Então, tem duas coisas importantes, tá, do ponto de vista teórico, tá, que os alunos devem saber fazer. Tá? Uma é saber encontrar a expressão de um termo da sequência a partir de outro. Então, um problema fundamental é encontrar A índice N conhecidos um termo da sequência, tá? E vamos fazer dois casos aqui, tá? O caso mais clássico, tá? Que é conhecido o termo A1, tá? E a razão R. Eu recomendo a vocês, tá, que em sala de aula deixem os alunos resolverem esse problema. Tá? Esse aí não é um problema para o qual os alunos precisem, tá, de uma fórmula para resolver. Claro, uma vez estabelecida uma fórmula, você pode utilizar, tá? Mas esse é o tipo da situação em sala de aula em que é perfeitamente possível, tá, o aluno chegar a essa conclusão por si próprio, chegar à descoberta dessa fórmula. Tá? E vocês, como professores, tá, não deveriam roubar dos alunos, tá, a possibilidade, tá, de fazer isso. Deixa eles descobrirem. Tá? Porque é simples, né? Se eu tenho aqui um termo da minha progressão aritmética, então, por enquanto, estou falando aqui do termo A1, tá? E quero obter, tá, a expressão do termo N. Então, a ideia, tá, é que, para eu chegar lá, eu tenho que passar pelos termos intermediários. Claro que esses pedacinhos aí deviam estar todos do mesmo tamanho, tá? Cada um deles devia ser igual a R. Tá? E é claro que o número de etapas que eu tenho que cumprir, tá, para partir do primeiro termo, tá, e chegar no enésimo termo, tá, é igual a n menos 1. Ora, para chegar do A1 até o A2, tá, eu preciso de um passo. Para chegar até o A3, eu preciso de 2 passos. Para chegar até o enésimo termo, eu preciso de n menos 1 passos, cada um deles correspondendo a uma soma de R unidades. Tá? Então, os alunos deveriam ser capazes, os alunos nessa etapa aí de escolaridade, tá, deveriam ser capazes de descobrir por si sós, tá, que a maneira de você obter o enésimo termo a partir do primeiro, tá, é somar ao primeiro termo, tá, n menos 1 vezes a razão. Tá? Claro que uma vez estabelecido esse problema, se presta a vários problemas em que você conhece conhece 3 dessas quantidades, tá, e quer calcular, tá, a quarta. Tá? Mas basta, é claro, falar dessa
expressão, tá? E enfatizando mais uma vez que é o tipo da expressão que dá para os alunos descobrirem por si sóis, tá? Talvez fazendo casos particulares no início, tá? E de tal maneira que isso aí seja algo que eles realmente dominem. É claro que se no lugar de ter A1, tá, meu ponto de partida, tá, é um certo termo AM, tá, o raciocínio é exatamente o mesmo. Tá? Eu vou ter que fazer aqui, tá, um número de passos que corresponde à diferença dos dois índices. Então, eu tenho passos iguais a R, que eu vou ter N menos M passos a executar. Tá? Então, de maneira geral, para obter um termo da progressão aritmética, conhecido um outro termo, tá? E a razão, tá? Basta eu somar ao primeiro termo conhecido, tá? A diferença entre os índices multiplicados, tá? Pela razão. Tá? Então, a partir daí, né, é fácil, tá? A gente obter, resolver problemas simples, né, que envolvam transitar, tá, entre esses índices, tá, para qualquer problema, tá, que tenha a ver, tá, com processos, tá, que se repitam a intervalos regulares. Vamos ver então um exemplo dessas ideias que está aí nas notas de vocês. É um exemplo relativo às passagens do cometa Halley. Então, o que se sabe, ou uma das coisas que a gente sabe, é que a última aparição do cometa foi em 1986, e, além disso, que o cometa aparece a cada 76 anos aí nos céus da Terra. Então, a gente pode formular uma série de perguntas, tá, a respeito dessa situação. Qual vai ser a próxima aparição? 1986 mais 76. Tá? Quantas aparições a gente vai ter durante o terceiro milênio? Descobrir todos os índices para os quais essas aparições vão estar entre 2000 e 3000. Então, esse problema pode ser resolvido usando esses problemas relativos aqui ao cometa Halley podem ser resolvidos utilizando o fato de que, se eu olho, tá, para os anos em que houve essas ocorrências, tá, esses anos são pontos igualmente espaçados na reta. Tá? E, portanto, a partir de 1986, ou a partir de qualquer ponto dessa reta, começando de qualquer ponto, eu tenho progressões aritméticas, tanto quanto eu olho para o futuro, quanto quando eu olho para o passado. Então, o exemplo que está aí nas notas, tá, é o seguinte: quantas aparições até agora na era cristã? Isto é, em anos depois de Cristo, ou seja, em anos positivos. Tá? E aí uma pergunta associada é: qual foi a primeira aparição na era cristã?
Então, para resolver esse problema, a gente está interessado em olhar para o passado, né? Então, a progressão aritmética de interesse é aquela que tem 1986 como primeiro termo. Aí eu ando 76 para trás, chego a 1910 como o segundo termo, tá? E assim por diante. Então, nessa progressão aritmética, a razão é menos 76, porque eu estou caminhando para o passado, estou caminhando no sentido negativo do eixo. E, então, o termo geral dessa progressão aritmética, né, em que o primeiro termo é 1986, vai ser dado por 1986 mais n menos 1, que multiplica a nossa razão, que é menos 76. Tá? Note que a gente pode, se desejar, efetuar essa conta, e escrever esse termo A índice N de uma forma que nos permite fazer uma conexão importante. Então, se eu desenvolver essa expressão, eu vou ter 1986 mais 76, isso vai dar 2000 e 6 mais 6, 12, e vai 2062 menos 76n. Tá? O que nos mostra algo, que apesar de estar implícito aqui nessa expressão, muitas vezes os alunos passam pelas aulas de progressão aritmética sem perceberem que uma progressão aritmética é o caso discreto de uma função afim, de uma função polinomial do primeiro grau. O que significa que se eu for fazer o gráfico dessa função, aí você, puxa, pode fazer gráfico de progressão aritmética? Claro, é uma função, a gente falou isso lá no início. Só que como o domínio é o conjunto dos números naturais, esse gráfico não vai ser representado por uma linha contínua, mas vai ser representado por pontos. Então, para n igual a 1, eu vou ter 1986, o primeiro termo. Claro, o gráfico não está em escala aqui, né? Para n igual a 2, eu vou ter o meu segundo termo, que é 1910. E assim por diante, Então, esses pontos que eu vou obter marcando cada um desses valores vão estar sobre uma reta. Porque y igual a 2072 menos 76x é uma reta. Então, o gráfico de uma progressão aritmética é formado por pontos igualmente espaçados sobre uma reta. O AN tem essa expressão, e para eu determinar quantas aparições foram até agora na era cristã, eu tenho que impor a condição de que esse AN, que é dado por essa expressão, deva ser maior ou igual a zero. Então, os valores de n que satisfazem a essa igualdade vão corresponder às aparições na era cristã.
Então, resolvendo essa desigualdade, né, a gente vai ter 76N menor ou igual a 2062, tá? E isso vai corresponder a N menor ou igual a 27,13, se não me engano. Tá? Então, os termos que correspondem, tá, a aparições na era cristã são o A1, o A2, até o A27. Note que o A28 já não vai mais satisfazer essa desigualdade, o que significa que a data vai ser negativa, o que significa uma data antes de Cristo. Tá? Então, a conclusão aqui é que a gente tem 27 aparições. E a gente pode responder também qual é a outra pergunta, que é qual foi a época da primeira aparição. A primeira aparição corresponde, então, olhando o tempo para trás, né, que é o que a gente está fazendo, a primeira aparição é o último termo da sequência, que ainda é maior ou igual a zero. Mas o último termo da sequência, que ainda é maior ou igual a zero, é o A índice 27. Tá? Que vai ser igual a 2062 menos 76 vezes 27, tá? Que é igual a 10. Tá? Então, o ano 10, tá, é o ano, tá, da primeira aparição, tá, do cometa Halley, tá, na era depois de Cristo. Ok? Então, tudo que a gente precisou, tá, foi escrever a expressão do termo geral, tá, dessa sequência, tá, que não tem nenhum mistério em fazer isso, tá, e resolver a desigualdade que corresponde ao problema a ser resolvido. Tá? Mas isso, mais uma vez, chama a atenção que quando você desenvolve a expressão correspondente ao termo de ordem n, você chega a um polinômio do primeiro grau. Tá? Então, essa conexão entre progressões aritméticas, tá, e funções polinomiais do primeiro grau é uma conexão importante que normalmente não é feita na escola. Bom, então, eu disse aqui que um problema fundamental, tá, exprimir um termo da progressão aritmética, conhecidos um termo e a razão. O outro problema fundamental, o segundo problema fundamental, é o problema de calcular a soma dos termos A1, A2, AN de uma progressão aritmética. Então, esse é um problema bastante conhecido também, tá? E que tem todo um folclore em torno dele, né? Toda vez que a gente dá aula desse assunto, é uma boa ocasião para contar, tá, a lenda, não se sabe, obviamente, até que ponto ela é verdadeira, tá, de Gauss, que teria surpreendido o seu professor a calcular, tá, de maneira rápida a soma dos números de 1 até 100 ou de 1 até 1000, tá, através de um método, tá, que é exatamente o que a gente usa para calcular a soma dos termos de A1, A2, AN. Tá? Então, o problema é calcular essa soma.
dos termos de uma progressão aritmética. Então, a ideia básica, tá, é a gente reescrever essa mesma soma na ordem contrária, tá? E grupar os termos que aparecem na mesma posição. Então, quando a gente faz isso e calcula a soma das duas linhas, né, que corresponde a fazer duas vezes a soma, tá? Então, o que acontece? Então, o primeiro termo aqui é A1 mais AN. O segundo termo, tá? O que está acontecendo aqui com esse segundo termo? Dele aparece o termo seguinte ao A1, portanto, um termo que vale A1 mais R, e aparece o termo anterior ao AN, portanto, que vale AN menos R. Resultado, o que eu somei a mais aqui, R na linha de cima, eu subtraí R na linha de baixo. Então, essas coisas se compensam, tá? E a soma desses dois termos continua sendo igual a A1 mais AN. Quando você passar para o próximo, que nem está escrito aqui, mas é o A3. O que é o A3? A1 mais 2R. E o que é o AN menos 2? É o AN menos 2R. Então, o que eu somei 2R, eu subtraí depois. Então, o que vai acontecer é que todos os termos que vão ser produzidos, tá, nessas somas dos termos correspondentes aqui das duas linhas, são todos iguais a 1 mais a n. Tá? Em consequência, 2S vai ser igual, tá, a n vezes A1 mais a n. E daí vem a famosa fórmula para soma de termos em progressão aritmética. Ela é igual a A1 mais a n vezes n sobre 2. Tá? Ou seja, uma outra forma da gente escrever essa expressão é assim, né? É A1 mais AN sobre 2 vezes N. Então, A1 mais AN sobre 2 é o termo médio, tá? Quer dizer, a média dos extremos. Se a progressão aritmética tiver um número ímpar de termos, ele é o termo central da progressão aritmética. Tá? De qualquer forma, é a média dos dois valores extremos. Então, tudo se passa como se a gente substituísse, tá, essa soma de n parcelas por n parcelas iguais à média dos dois termos extremos da progressão aritmética. Tá? Então, essa fórmula, tá, ela evidentemente, tá, é uma fórmula bastante simples de ser aplicada, tá? Ela resolve o nosso problema de calcular somas de progressões aritméticas. Tá? Então, um exemplo clássico é arrumar uma fórmula para a soma dos n primeiros números inteiros. Tá? Então, esse aqui forma uma progressão aritmética, em que o primeiro termo é igual a 1, o enésimo termo é igual a n, tá? A progressão tem n termos, logo, eu vou ter como resultado aqui dessa soma 1 mais n vezes n sobre 2.
Agora, eu quero aproveitar, tá, essa expressão para chamar a atenção, tá, para a mesma coisa que eu fiz relativa ao gráfico, tá, de uma progressão aritmética. Então, se a gente designa, tá, por Sn a soma dos termos de uma progressão aritmética, tá, Sn forma uma nova sequência. Tá? Então, o que eu vou chamar de S1 é 1. S2, 1 mais 2, que é igual a 3. O Sn é 1 mais n, que é igual a n mais 1 sobre 2. Então, se a gente fizer o gráfico dessa sequência obtida aqui com as somas, o que a gente vai obter? Uma reta, de novo, como foi o caso da progressão aritmética? Não. Porque essa expressão que está aqui, tá, que vai ser n2 mais n sobre 2, tá, representa uma função quadrática, tá? Cujo gráfico, então, para n igual a zero, ela vale zero. Então, o gráfico da função quadrática que contém aqui os pontos, tá, passa aqui pela origem, porque para n igual a zero, essa expressão dá zero. O eixo de simetria, tá, o menos b sobre 2a, é menos meio. Tá? Então, aqui no ponto menos meio, a gente tem o eixo de simetria. Tá? Então, ó, o gráfico dessa parábola é algo mais ou menos assim. E os nossos pontos são os pontos correspondentes a n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, ao longo dessa parábola. Ou seja, se você fizer o gráfico, tá, dessa sequência, você vai obter pontos igualmente espaçados no eixo x, tá, que estão colocados na parábola, tá, y igual a x2 mais x sobre 2. Tá, agora, a pergunta é, isso é nesse caso particular, tá, ou é sempre assim? Tá? Então, isso é algo que a fórmula aqui da soma dos termos em PA, ela esconde. Tá? Então, a expressão que é prática para calcular a soma, tá, é uma expressão escrita em termos do primeiro termo, do último, tá, e do número de termos. Mas a maneira mais natural de você caracterizar uma progressão aritmética é a partir de um termo, o primeiro, por exemplo, da razão e do número de termos. Tá? Se eu fizer essa substituição, essa expressão vai ficar com A1 mais, esse é o A1, tá? O AN é A1 mais N menos 1R. Então, esse é o AN. Vezes N sobre 2. Que é igual 2A1 mais NR menos R vezes N sobre 2. Tá? Então, nessa expressão que está aqui, a variável, tá, é o N. Tá? Numa progressão aritmética, o A1 e o R são constantes. Então, eu vou escrever isso aqui em termos de N. Tá? Em termos de N, eu tenho aqui um termo N ao quadrado. Então, o coeficiente do termo
tá, em n ao quadrado, tá, é r sobre 2. Então fica r sobre 2, que multiplica n ao quadrado. Tá? E eu tenho aqui um termo que vai multiplicar n, que é 2a1 menos r sobre 2, que multiplica n. Tá, então, se eu chamo aqui esse S de S índice n, né, para representar o termo geral, tá, daquela sequência, a observação aqui que a gente pode fazer é que Sn é expressa por um polinômio do segundo grau. Então, olha só que interessante. Se você olha para a expressão do termo geral de uma progressão aritmética, tá? Essa expressão, tá, é dada por um polinômio do primeiro grau. Tá? Se você olha a soma dos termos, tá, você passa a ter, tá, um polinômio do segundo grau. Tá? Isso nos sugere perguntar o seguinte: e se você fizer agora, tá, a soma dos termos dessa sequência, tá, obtida através da soma dos termos de uma progressão aritmética? Tá? Para aqueles que são bons de chute, devem pensar, se somando os termos que são um polinômio do primeiro grau, eu obtenho um polinômio do segundo grau, então, somando os termos de uma sequência expressa por um polinômio de segundo grau, tá, o resultado deve ser um polinômio do terceiro grau. Bom, pelo menos dessa vez, tá, esse chute, ou intuição, se quiserem chamar assim, está correto. Então, isso sugere, na verdade, tá, que a gente generalize, tá, essa terminologia, tá, relativa a progressões aritméticas e sua soma, tá, definindo as chamadas progressões aritméticas de ordem superior. Tá? Então, a definição é a seguinte: progressões aritméticas de primeira ordem são as progressões aritméticas comuns. Progressões aritméticas de ordem n são as sequências AN tais que a sua sequência de diferenças seja uma progressão aritmética de ordem n-1. Tá? Isso aqui vai servir para definir progressões aritméticas de ordem maior ou igual a 2. Tá? Então, que história é essa de sequência de diferenças? Sequência de diferenças, tá? De uma
progressão aritmética, de uma sequência qualquer, a gente vai denotar por delta de AN, tá? E isso corresponde a fazer a diferença entre termos consecutivos, tá? Então, quando eu falo sequência de diferenças, eu estou me referindo a essa sequência, tá? Em que cada termo é a diferença, tá, dos termos consecutivos, tá, de A. Então, um exemplo se você forma as sequências das somas Sn igual a 1 mais An de uma progressão aritmética, as sequências não, a sequência das somas Sn igual a 1 mais An de uma progressão aritmética é uma progressão aritmética de segunda ordem. Então, por que que isso acontece? Então, o que é o delta Sn? Então, o delta Sn é Sn mais 1 menos Sn. É a diferença de dois termos consecutivos da sequência das somas. Mas o Sn mais 1 é A1 mais An mais An mais 1. E o Sn é A1 mais An. Então, essa diferença é o termo de ordem n mais 1. Tá? Então, o que vai ser essa sequência, a delta de Sn? Então, a sequência delta de Sn é formada pelos termos A2, A3, A4, etc., que, obviamente, formam uma progressão aritmética. Tá? Então, uma consequência, tá? Então, a gente definiu, tá? Aqui o que é uma progressão aritmética, tá? de ordem maior ou igual a 2, tá? Na verdade, de forma indutiva. Tá? Progressões aritméticas de primeira ordem são as progressões comuns. Tá? A partir das progressões aritméticas de primeira ordem, eu defino progressões aritméticas de segunda ordem. Tá? Quais são elas? Aquelas cuja sequência das diferenças, tá, formam, tá, uma progressão aritmética de primeira ordem. Tá? Uma progressão aritmética de terceira ordem, tá, é uma que forma uma progressão aritmética de segunda ordem. Tá? E assim por diante.
Então, antes da gente caracterizar, tá, as progressões aritméticas de ordem n, tá, o teorema fundamental a respeito disso, tá, tem antes uma outra coisa que é mais simples do que isso. Tá, que a gente tem a seguinte propriedade. A sequência da soma dos termos de uma progressão aritmética de ordem K é uma progressão aritmética de ordem K mais 1. Então, isso aqui está dizendo o seguinte: se você considera PAs de ordem K mais 1 e PAs de ordem K, quando você faz diferença, você passa de uma PA de ordem K mais 1, tá, para uma PA de ordem K. Já quando você toma soma, tá, você passa de uma PA de ordem K, tá, para uma PA de ordem K mais 1. Tá? Vejamos por que isso acontece. Então, digamos que a gente tenha A1, A2, etc., uma PA de ordem K. Tá? E eu vou definir, tá, a sequência Sn igual a 1 mais A2 mais AN. Então, a mesma coisa que a gente fez ali há pouco para a progressão aritmética, tá? Para mostrar que a soma A1 mais AN de uma PA é uma PA de segunda ordem, vai valer aqui, né? Porque, da mesma maneira como antes, o que vai ser o delta de Sn? Delta de Sn, tá, vai ser igual a soma A1 mais AN mais 1 menos a soma A1 mais AN, que é AN mais 1. Ou seja, a sequência delta de Sn é formada pelo A2, A3, A4, etc., tá, que é uma PA de ordem K. Então, por definição, tá, essa sequência obtida formando a soma, já que a diferença delas, tá, é uma PA de ordem K, tá, ela vai ser uma PA de ordem K mais 1. Tá? E, finalmente, tá, o último resultado, tá, que é o resultado que completa esse quadro aí das progressões, tá, de ordem superior, tá, é o seguinte, tá, esse é o teorema fundamental. Tá? Uma sequência é uma progressão aritmética de ordem K, C e só C, seu termo geral é dado, né, por um polinômio de grau K.
Tá? Então, essa demonstração está feita nas notas, tá? Ela usa indução. Tá? Eu não vou fazer essa demonstração aqui, tá? Mas vou ilustrar, tá? Como é que a gente poderia aplicar, tá? Esse fato. Então, o que esse teorema está dizendo, tá? É o seguinte. PAs de primeira ordem são dadas por polinômios, a n é igual a um polinômio do primeiro grau. PAs de segunda ordem, na verdade isso aqui é C e somente C, a n igual a um polinômio do segundo grau. PAs de terceira ordem, um polinômio do terceiro grau. Tá? Então, esse fato está demonstrado aí nas notas. Mas vamos mostrar como é que eu posso usar esse fato, tá, para obter uma fórmula para 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado. Na verdade, aí nas notas, tá, esse problema está resolvido, tá, sem usar, tá, este resultado. Tá? Então, uma maneira de fazer na verdade, usando a técnica utilizada para fazer essa demonstração. Tá? Mas o que essa teoria aqui me permite fazer para calcular essa soma é o seguinte. Tá? O que eu quero calcular, tá, é a soma dos termos de uma sequência. Tá? Então, eu tenho uma sequência em que o termo geral, tá, é um polinômio do segundo grau. Tá? Então, se eu olhar para essa sequência, né, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, n ao quadrado, tá, essa sequência que está aqui é uma progressão aritmética de ordem 2. Se essa sequência é uma progressão aritmética de ordem 2, tá, então o Sn, então se eu formar o S1, S2, Sn, isso vai ser uma progressão aritmética de ordem 3, tá? Porque aquele teorema lá, tá? O teorema que está aqui do lado. Quando eu somo uma progressão aritmética de ordem k, o resultado é uma progressão aritmética de ordem maior. Quando eu faço a diferença dos termos de uma progressão aritmética de ordem k mais 1, eu volto para uma progressão aritmética de ordem k. Tá? Então, eu sei que esse resultado forma uma progressão aritmética de ordem 3. Tá, então, olha lá, eu usei o teorema primeiro para dizer, como o termo, tá, é do segundo grau, trata-se de uma PA de ordem 2. Tá? Agora eu estou usando esse resultado aqui para dizer, como essa é uma progressão aritmética de ordem 2, a soma forma uma progressão aritmética de ordem 3. Tá? Agora eu uso outra vez o teorema para dizer, se essa sequência das somas forma uma progressão aritmética de ordem 3, então eu posso ter a certeza que o termo geral, tá, desse Sn vai ser um polinômio do terceiro grau. Então, vai ser dada por AN3 mais BN2 mais CN mais D. E daí? E daí que agora tudo que eu tenho a fazer é determinar o valor, tá, de 4 constantes. Tá? E para encontrar o valor dessas constantes,
tá? Basta que eu calcule, tá? O valor de Sn, tá? Em 4 pontos diferentes. Tá? Então, por exemplo, para n igual a 1, Sn vai ser igual a 1. Tá? Para n igual a 2, Sn é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, é 5. Para n igual a 3, o Sn vai ser 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? 5 mais 9, 14. Para n igual a 4, Sn vai ser o 14, tá? Mais o 4 ao quadrado, 30. E aí eu fico com um sistema de equações. Então, para n igual a 1, isso é A mais B mais C mais D igual a 1. Para n igual a 2, isso vai ser 8A mais 4B mais 2C mais D igual a 5. Para n igual a 3, isso vai ser 27A mais 9B mais 3C mais D igual a 14. Para n igual a 4, isso vai ser 64A mais 16B mais 4C mais D igual a 30. Claro que você vai dizer, puxa, mas eu vou ter que resolver um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Então, normalmente, isso é uma tarefa um tanto trabalhosa, tá? Mas nesse caso não é tanto, porque esse tipo de sistema que a gente obtém aqui sempre se pode resolver via subtrações sucessivas. Tá? Então, eu vou fazer a segunda menos a primeira, a terceira menos a segunda, a quarta menos a terceira. Tá? Então, com isso, o D vai ser eliminado nessas subtrações. Eu vou ficar com 7A mais 3B mais C igual a 4. Vou ficar com 27 menos 8, 19A mais 5B mais C igual a 9. Vou ficar com 37A mais 7B mais C igual a 16. Tá? Agora faço uma outra rodada de subtrações, porque agora eu elimino o C. Então, fica 12A mais 2B igual a 5. E aqui 37A menos 19A, 18A mais 2B igual a 7. E, finalmente, mais uma rodada para eliminar o B. 6A igual a 2. Daí, então, a gente acha que o A tem que ser 1/3. Tá? É o primeiro aí desses coeficientes. Tá? Aí eu substituo esse valor de A aqui, por exemplo. Então, 12A, vamos ter 4 mais 2B igual a 5. Então, o valor de B é 1/4.
Aí eu substituo o A e o B aqui nessa expressão. Então, vamos ter 7 terços mais 3 quartos mais C igual a 4. Daí C é 4 menos 7 terços menos 3 quartos. Então, 4 vezes 12, 48, menos 7 vezes 4, 28, menos 3 vezes 3, 9. Então, 48 menos 28 dá 20. 20 menos 9 dá 11. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui na conta. Acho que não é isso que tinha que dar, não. Deixa eu conferir aqui um instantinho. 12A dá 4, mais 2B igual a 5. Ahá. 2B igual a 1, não dá B igual a 1 quarto, dá B igual a 1 meio. Então, aqui é 3 meios. Tá? Então, refazendo aqui. O C vai ser igual a 4 menos 7 terços menos 3 meios. Então, 24 menos 14 menos 9. Agora parece mais com o que tinha que dar. Então, 14 mais 9, 23. C é igual a 1/6. E, finalmente, a gente substitui lá na primeira das equações. A, 1/3. Mais B, 1 meio. Mais C, 1/6. Mais D, igual a 1. Só que essa soma aqui, né, é 3/6, 2/6 mais 3/6 mais 1/6, aqui é 1. Então, daqui sai que o D é igual a 0. E a gente tem, então, a nossa fórmula para essa soma, que é 1/3 de N3 mais 1 meio de N2 mais 1/6 de N. Tá? Para a soma dos números, a soma dos quadrados dos números de 1 até N. Tá? Forma talvez mais comum de escrever essa soma, nessa forma fatorada aqui, tá? Então, quem quiser, desenvolve, tá, essa expressão, que é a expressão mais, digamos, conhecida aqui para a soma 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado, e verifica que ela realmente é igual, tá, a essa que nós obtivemos. Então, só para fechar, vejamos bem como é que a gente usou o resultado. Então, são duas coisas. Tá? Primeiro, tá, que PAs de ordem K é a mesma coisa que falar de sequências cujo termo geral
tá, é dado por um polinômio de grau K. Leiam a demonstração aí nas notas. Tá? Ela usa indução finita, tá, no grau. Então, como é que isso aqui é útil? Ela é útil juntamente com o fato de que você passa de uma PA de ordem superior para uma de ordem inferior via diferenças. E passa de uma inferior para a próxima superior via somos. Tá? Então, meu problema era calcular a soma dos quadrados. Então, olhando para a sequência dos quadrados, tá, eu tenho uma sequência em que o termo geral é N2, polinômio de segundo grau. Então, uma PA de segunda ordem. Logo, se eu somo esses termos, tá, o resultado vai ser uma PA de ordem 3. Mas uma PA de ordem 3 é dada por um polinômio de grau 3. E aí tudo que me resta é encontrar quais são os coeficientes, o que é fácil a partir do momento que eu consigo atribuir valores para n e calcular o respectivo Sn. Ok? Então, boa sorte aí nos exercícios aí para vocês.